A paz do Senhor, gente. Eu me chamo Samuel Vieira e nós estamos falando sobre célula. E nesta maratona estamos falando sobre como começar uma célula. Nós já entendemos o propósito central de uma célula, já afirmamos o nosso propósito em abrir uma célula, já temos a equipe formada e também já temos o local. E isso é muito importante. Mas hoje nós iremos falar sobre as funções de cada integrante dentro de uma célula. Então, para iniciar esta conversa, como nós falamos nos vídeos anteriores, a equipe é formada de 5 integrantes. O líder em treinamento, ou Timóteo, como alguns lugares chamam, 2 auxiliares e o anfitrião. 5 integrantes, mas cada um deles tem uma função estabelecida. E é sobre isso que nós iremos falar hoje neste vídeo. Nós precisamos entender logo de começo que a célula irá ser firmada, estabelecida e uma ideia de progresso. Então você começa em um lugar, daqui a pouco você vai se fortalecendo, vai aprendendo e você vai se elevando de nível. Então eu vou começar explicando, melhor dizendo, de baixo para cima. Você começa como anfitrião. Qual é a ideia de ser um anfitrião? Eu abri as portas da minha casa para receber a célula, para o funcionamento da célula. Então, eu serei aquele que vai organizar o local, eu serei aquele que vai botar as cadeiras, arrumar direitinho. Então, eu serei o anfitrião. Eu vou receber as pessoas na minha residência. Essa é a missão do anfitrião. Aí vem segundo auxiliar, eu gostaria de chamar assim. O segundo auxiliar é aquele que está sendo treinado para logo depois ser o primeiro auxiliar. A missão do segundo auxiliar é começar a engatinhar. São jovens, ou homens ou mulheres, que estão começando a gatinhar, que foram ganhados através da célula, já não são mais visitantes, já são membros, já tem um tempinho de célula e estão começando a gatinhar e começam a querer participar. Aí já cantam um louvor, ou já fazem uma oração, ou até mesmo já trazem um pequeno quebra-gelo. Já estão envolvidos em alguma coisa, já buscam as cadeiras, já vão buscar alguns convidados. É interessante que esse segundo auxiliar será aquele que vai começar a engatinhar mesmo, passo de cada vez, no funcionamento da célula. Terceiro vem o primeiro auxiliar. E esse aqui, diferente do segundo, já tem um tempo maior de célula, já tem uma maturidade maior. É um jovem, uma mulher, é um homem que já sabe fazer uma dinâmica, ele não está aprendendo, ele já sabe fazer uma dinâmica, ele já sabe os louvores ideais dentro do tema, ele já sabe até mesmo como compartilhar uma palavra, a oração dele é objetiva, ele evangeliza, já começou a discipular. Qual a diferença do segundo auxiliar para o primeiro? Que o segundo auxiliar está começando agora. O primeiro auxiliar já tem uma maturidade estabelecida, ele está caminhando, não está começando, mas está caminhando e já sabe algumas coisas sobre este assunto que nós estamos tratando aqui, que é célula. Quarto, nós vamos falar sobre o líder em treinamento, ou como em algumas igrejas são chamados de Timóteo. Este líder em treinamento aqui, ele está preparado, ele está bem preparado. Eu gostaria de enfatizar muito isso. Ele está bem preparado, está sendo treinado para ser um líder. Então ele sabe com maestria como liderar, ou melhor, está aprendendo como liderar, sabe com maestria como compartilhar uma palavra, sabe com maestria como discipular, sabe com maestria como fazer uma dinâmica temática, sabe com maestria como dirigir a reunião celular. Então esse líder de treinamento aqui, que está neste lugar, ele está até mesmo já organizando esta célula. O líder de treinamento, ele começa a supervisionar o auxiliar 1, junto com o auxiliar 2, dando conselhos. Então é interessante que a missão do líder de treinamento aqui
é já ocupar o lugar do líder. Isso é muito forte. O líder em treinamento precisa querer o lugar do líder. Ambição. Engraçada esta palavra, mas é quase isso. Ele precisa almejar o cargo de liderança. E qual é a visão e a missão deste líder aqui, que é o nosso último destes 5 membros? A missão central do líder é formar outros líderes. Ou melhor, outro líder, que é o nosso líder em treinamento. Então, este líder aqui, ele vai ter a missão central, que é formar outros líderes, principalmente o líder em treinamento. Então, ele vai supervisionar esta célula. Ele vai supervisionar este pequeno grupo. Foi ele que aderiu à visão, foi ele que começou, foi ele que fez essas pessoas engatinharem. Agora ele está colhendo os frutos. E ele precisa treinar este líder em treinamento para que ele ou assuma a célula, ou em uma multiplicação, ele seja aquele que vai liderar a célula que está sendo desmembrada, né, que está sendo fruto da multiplicação. Então nós explicamos aqui quem são estes 5 e quais são as suas funções. Então, nós não podemos destacar quais são os principais, mas cada um, assim como membros de um corpo, tem uma função. Uma vez que o líder de treinamento falta ou não tem compromisso, fica um buraco, um vazio numa célula. Uma vez que eu não tenho meus auxiliares, eu não consigo ver lá no futuro quem vai ser os novos líderes. Então, essa equipe precisa ter uma visão estabelecida, claro, dentro do propósito central. Esta equipe aqui precisa ter uma mentalidade já formada das suas funções e da importância de cada função dentro de uma célula. Então, se um anfitrião não organizar a sua casa, sabendo que essa é a sua função, quando a equipe chegar lá, esta célula terá um pequeno atraso de horário, porque a equipe vai ter que organizar. Então, este anfitrião aqui, ele está recebendo na sua casa esta equipe, recebendo esses novos irmãos, esses novos convidados. Então, ele precisa ter esta convicção da sua função dentro desta célula. Os auxiliares precisam entender que eles estão ali para ajudar, para somar, e tem uma função também estabelecida. O líder de treinamento, ele tem uma função estabelecida, ele precisa ser o segundo líder, é a ideia do líder de treinamento, do vice desta célula, e precisa ocupar esta posição, precisa viver esta posição com maestria, e o líder, ele precisa também viver com maestria a missão que foi dada, que é treinar esta equipe. Ele não pode tomar o poder para si, ele precisa compartilhar. Ele não pode carregar a cruz sozinha desta célula, ele precisa compartilhar o peso com todos. Então nós já entendemos qual é a visão, nós já entendemos que todos eles têm uma função, certo? Nós já entendemos tudo isso. Nós já temos um propósito estabelecido, esse propósito está baseado, está afirmado no propósito central de uma célula. Nós já temos uma equipe formada, essa equipe já sabe qual é a sua função. Nós também já temos um local estabelecido que nós oramos pedindo a Deus. Incrível, nós já temos muita coisa. Mas deixa eu perguntar para vocês, a reunião da sua célula, ela vai ser igual a reunião do culto de domingo? A reunião da sua célula, ela vai ser como um culto doméstico? E aí, o que você me diz? Essa resposta eu só vou poder dar para você no próximo vídeo. O meu nome é Samuel Vieira e nós estamos falando sobre célula. Até o próximo vídeo.